Muito bem, boa tarde. Já são 12 horas. Estamos iniciando agora o programa Simara Ellery, da nossa Camaçari TV. E começando com a notícia que engrandece o nome do Brasil. O ranking dos 250 maiores bancos da América Latina, publicado pela revista América Economia Brasil, é liderado pelo Banco do Brasil, pelo terceiro ano consecutivo. A lista leva em conta o ativo total das instituições. Os ativos do Banco do Brasil somaram 432 bilhões e 900 milhões de dólares no primeiro semestre. E os 5 primeiros lugares do ranking são ocupados por brasileiros também. Em segundo lugar na lista aparece o Banco Itaú Unibanco, com 380 bilhões e 600 milhões de dólares em ativos, seguido por Bradesco, com 369 bilhões e 700 milhões de dólares. Depois vem a Caixa Econômica, outro banco público, né? A Caixa Econômica Federal, com 286 bilhões e 600 milhões de dólares, e o Santander Brasil, com 227 bilhões e 500 milhões de dólares, né? Então, esse é o ativo total das instituições. E nós estamos vendo como foi tudo isso no primeiro semestre. E o Brasil teve ainda 70 bancos no total, 70 bancos no ranking. O México teve 29 bancos, sendo o segundo em número de bancos presentes no estudo, e no total 17 países tiveram pelo menos uma instituição no ranking. E para a elaboração da lista, foram contabilizados os ativos totais dos bancos em dólares, com informações correspondentes ao mês de junho de 2011. Bom, vocês estão vendo que aí o Brasil, pelo menos com relação a dinheiro em caixa, dinheiro rodando em banco, nós estamos muito bem cotados. Né? Você vê que até o México, ali no México nós temos um dos homens mais ricos do mundo, o Slim, né? Então, um país que tem uma riqueza também extraordinária, tá? Lá para trás nós temos a Argentina, que eu me lembro que quando eu estava na minha adolescência, quando se dizia que os grandes fazendeiros, os grandes milionários eram argentinos, e quando as pessoas estavam estrangeiras, por exemplo, quantos europeus casavam-se com argentinos, quantas mulheres famosas também acabaram se casando com argentinos, porque tinham muito dinheiro e hoje estão em derrocada. Quem segura tudo isso aqui, a nossa América do Sul, é o Brasil. A Dilma, ela acabou implodindo o presidente do INSS, colocou o homem no olho da rua. Ela decidiu demitir o presidente do INSS, Mauro Luciano Rauchilde, ao tomar conhecimento de que ele se licenciara do cargo para participar da campanha municipal no Rio Grande do Sul. A presidente não gostou. E na presidência do INSS, ele decidiu candidatar-se a deputado federal em 2014 e trabalhava nesse projeto. E a presidência já comunicou sua decisão ao PMDB, que indicou Rauchilde ao cargo. Olha, é uma coisa muito interessante. As pessoas recebem um cargo. Na hora que recebem um cargo, já começa a pensar, então, em ser um senador, um governador, um prefeito, um deputado federal, né? Porque dependendo do cargo, senador, deputado federal, é lá para cima. Então, no caso do presidente do INSS e a Dilma Rousseff, de nascimento, ela é mineira, né? Mas a parte política dela, a política dela, o crescimento dela na política veio do Rio Grande do Sul, né? Ela sempre foi uma brisolista de 4 costados. Ela é uma neopetista, ela não era petista. Daí porque, até hoje, ela tem ainda uma queda de braço com algumas facções do PT. Mas quem vai substituir o Mauro Rauchilde
será o interinamente no INSS, é Carlos Eduardo Gabas, ele que é secretário executivo do Ministério da Previdência. É um homem bem preparado, né? Gabas é o maior especialista em previdência no governo e merecedor da confiança de Dilma. E o Raul Schild, ele foi colocado lá por Dias Toffoli. Mauro, ele foi indicado pelo PMDB, mas a ligação dele era com o petista Dias Toffoli. Mas aí a Dilma já tirou. Outro problema que a Dilma teve foi com relação ao prefeito do Rio de Janeiro, ao Eduardo Paes. Elegeu-se muito bem, com, se não me engano, 65%, nesse entorno dos votos do Carioca, e estava com toda a corda. E, de repente, chegou até a dizer que ele era um político, melhor político e mais preparado até do que Dilma Rousseff. É bom que ele se baixe um pouquinho a poeira, né? Porque quando fala uma coisa dessa, acaba sendo prejudicado. Algumas pessoas vão começar a colocar casca de banana para ele escorregar. Ninguém gosta de pessoas que têm esse entendimento assim, eu sou maior, eu sou melhor. Mas aí o que ele fez? Ele é unha e carne com o governador do Rio de Janeiro, que é o Sérgio Cabral. Dizem, isso eu li há coisa de mais de um mês e tanto, que a Dilma estava no Rio de Janeiro, nesse problema que se tem nas pacificações das favelas, e eles estavam juntos num bondinho, na inauguração de um bondinho, e que a Dilma andou dando uns carões no governador do Rio de Janeiro e ela não poupa a língua, né? Se tiver que reclamar alguma coisa, ela não se importa de quem esteja do lado. E estava ali presente o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e que ouviu todo o puxão de orelha dado ao governador do Rio de Janeiro. Então, o Paes, como foi bem votado agora, saiu com outra bobagem. Foi dizer que o Sérgio Cabral iria ser o vice-presidente de Dilma no ano de 2014. A Dilma não gostou, o PMDB não gostou, porque o nosso vice-presidente da República é o Michel Temer, né? Um homem que já foi líder, né, do PMDB, foi presidente da Câmara dos Deputados, um homem fino, um político, como alguns gostam de dizer, um dos políticos assim mais educados, refinados, né, cavalheiro, é um grande cavalheiro, o Michel Temer, que é o vice da Dilma. Mas o Gedel Vieira Lima também é muito aliado a Temer, né? Ele hoje é vice-presidente da Caixa Econômica, até porque é um pedido de Temer, porque o Gedel não se elegeu, né, aqui na Bahia, onde se candidatou também para ser governador do estado. Então estava sem cargo. Ele elegeu o irmão dele, o Lúcio Vieira Lima. Mas aí o Gedel foi em cima, bateu, a Dilma não gostou, e a Dilma já teve um encontro com Michel Temer dizendo, é com você mesmo, Temer, que eu vou ficar, nós nos damos muito bem, e o Brasil é muito bem servido, não só de presidente, mas também de vice-presidente. Não tem o menor interesse em disputar esse cargo. Está muito bem entregue a Michel Temer, que tem feito um trabalho extraordinário. Isso disse agora, para apagar todo esse desconforto, o próprio Sérgio Cabral. Porque a Dilma disse que a questão do Rio de Janeiro já está resolvida e que vamos participar cada vez mais, disse a Dilma para o Temer, vamos participar cada vez mais, vamos ter um bom governo nesses 2 anos, né? Nós dois trabalhamos muito bem juntos, então a Dilma não quer perder o PMDB. Se perder o PMDB, vai perder um grande partido. Pelo menos, se você fizer qualquer pesquisa, o partido mais bem amado do Brasil é o PMDB. Só não dá sorte aqui em Camaçari, aqui na Bahia como um todo, mas veio crescendo, perdeu bastante lideranças, mas ainda tem o nome de Gedel, que tem levantado muito o PMDB. Bom, nós temos aqui uma denúncia na Central de Regularização do SUS, aqui em Camaçari.
Vamos logo ver o que é essa matéria feita pela Tamara? Olá, Simara. Aqui ao meu lado está a dona de casa, Maria Helenita. Dona Maria tem uma situação muito estranha para contar para a gente. Dona Maria, o que foi que aconteceu com a senhora? É o seguinte, eu estou com essa documentação já assinada pelo diretor do Hospital Geral e também pelo anestesista. O que é que acontece? Eu teria que vir aqui no posto de regularização para receber uma autorização para ser feita essa cirurgia. E o que aconteceu é que o médico daqui, doutor Edivaldo, não entendeu a caligrafia do outro médico. Então, no caso, eu teria que voltar lá no Hospital Geral para ver se eu encontro o médico que me deu esse papel para passar mais claro, escrever mais claro para que ele pudesse atender. Então, inclusive, ficaram de me mandar para voltar aqui amanhã, 1h da tarde, amanhã já é quarta. A senhora mora em que bairro? É Parque Verde 2. É fácil se deslocar aqui até o centro? É um pouco difícil, né? Porque muitas das vezes eu sou obrigada a vir andando porque sou desempregada, meu marido é desempregado e já vinham com aquele dinheiro certo de vir e voltar. E se eu fosse voltar ao geral, como era que eu ia vir de lá para cá? Então, hoje a senhora ficou sem atendimento por conta do médico não entender a caligrafia do outro. É verdade, com certeza. Um absurdo, né? Então, fica essa chamada de atenção e a queixa aqui de Dona Helenita. Com você, Simara. Muito bem, está aí feita a queixa e nós estamos aqui para atender. É a comunidade chamar e o programa Simara Ellery ir até você. Né? Então, somos a voz da comunidade. Meus amigos, eu recebi um documento da Justiça Eleitoral da Bahia em que vem falando de alguns candidatos e a votação desses candidatos, aqueles que foram indeferidos e aqueles que foram indeferidos, mas que ainda têm recurso. Ainda pode, quando ele diz indeferido com recurso, significa que ele ainda pode ser julgado pelo o Tribunal Regional Eleitoral e chegar até também ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas é só porque tem um candidato que está dizendo que teve mais de 2.000 votos. Não, não é bem assim. A pessoa mentir hoje em dia não dá certo. Porque as coisas, basta a gente acessar, né? Facinho, né? Você está com o seu computadorzinho, você vai lá, acessa, você tem tudo na mão, a tempo e a hora. Então, os indeferidos foram somente o Francisco Gonçalves de Almeida, que teve 391 votos, foi Marco Antônio Ribeiro dos Santos, que teve 174 votos, outro que foi indeferido, que não tem mais como recorrer a nada, Paulo Francisco de Lima, 22 votos, e Geraldina Libório Pereira, com 19 votos. Esses já estão fora. Os que entraram com recurso foi o Pedro César Arcanjo, que é o coronel, 323 votos. Teve o Sandro Santana de Rico, indeferido com recurso, que teve 278 votos. Jorge Luiz Passos Souza, teve o André Souza, teve Ivone Valéria de Oliveira, teve o Francisco de Assis Ribeiro, teve também a Geraldina Libório Pereira e teve o Gilvandira José Lisboa. Então, esses são, pelo menos, ainda pode recorrer, mas a votação foram tão inexpressiva que não tem mais como ganhar ou tomar a cadeira de alguém, né? Mas aqui, pelo menos, quem está dizendo que teve 2.000 votos, isso não procede, né? Uma vez que você vê que teve 174 votos. Ou a pessoa já se sabia, não recebeu os votos, é porque caiu mesmo. A forma como às vezes as pessoas abandonam um grupo, às vezes paga depois, né? Teve gente aí que estava muito bom no seu partido, saiu do partido, foi embora para o PSD e não conseguiu absolutamente nada. Por quê? Porque mudou de partido. Então, isso se sofre um pouquinho com relação a essas atitudes que cada pessoa toma. Então, é por aí. Nós temos aqui vítima de ataques injustos, covardes pelos seus votos corajosos e independentes no Supremo Tribunal Federal,
A ministra Carmen Lúcia tem dito a pessoas próximas que isso não a abala. Ou eu julgo de acordo com os autos do processo, ou rasgo a toga e vou embora. É um grande exemplo, hein? Que mulher sensacional essa. Nossa ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. É como o caso do Genuíno. Quer dizer, mas como é que pode? O Genuíno não merecia isso? Ele pode ter um passado heróico para uns, mas errou. Está errado. Então, se está errado, não tem por que se chorar sobre o leite derramado. Daí é que eu torno a dizer, não se deve colocar, e nem pode, a lei hoje em dia não permite, você colocar o nome de uma pessoa viva ao nome de uma avenida, ao nome de uma rua, ao nome de uma escola, de um hospital, uma coisa pública. Porque, de repente, pode ser ter sido uma pessoa boa, mas dali para frente leva um escorrego. Aí não dá. De repente tem um nome daquela pessoa magnífica e o escândalo no mundo. Não pode. Mas o Supremo Tribunal Federal retoma hoje votos sobre o ex-ministro e ex-deputado do PT. O julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal entra em sua última fase hoje, dia 17, com início da avaliação do item 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República relativo à suposta formação de quadrilha. Também os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam nesta quarta-feira a votação sobre o item de 7 denúncias do mensalão que trata do crime de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-ministro dos Transportes Anderson Adalto e também quem foi deputado do PT também. A apreciação do item seria retomada na segunda-feira, mas o atraso do ministro Gilmar Mendes, que retornava de viagem, impediu a votação. Então, nós estamos vendo, vamos acompanhar ainda tudo isso hoje, e José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, lá num julgamento do mensalão da Justiça Federal de Minas Gerais, também lá, eles pegaram 4 anos por falsidade ideológica. A Justiça Federal de Minas Gerais condenou, nessa segunda-feira, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, o empresário Marcos Valério e outros 4 pessoas ligadas a ele, como sempre, aquele Ramon Holebach e o Cristiano Paes, Rogério Tolentino, sempre, todo dia a gente está falando deles, pelo crime de falsidade ideológica e empréstimos fraudulentos realizados no BMG para o PT, exatamente no período do mensalão. As operações foram feitas no BMG, cujos dirigentes também foram condenados. O dinheiro, 43 milhões e 600 mil, abasteceu o mensalão. O processo é um desdobramento da ação do mensalão e julga um empréstimo também, ainda do BMG, tomado pela empresa de Tolentino para abastecer o esquema. Para essa empresa do Tolentino, foi de 10 milhões. Aí você diz, sim, tomou, mas acontece que a empresa do Tolentino era uma empresa tão pequena que ela não faturava sequer 100 mil reais por ano. Como é que ela podia ter conseguido essa concessão de um empréstimo de 10 milhões? Então, isso aí é que está o problema, né? Então, não tinha como. Se eu faturo 100 mil por ano, como é que eu posso pedir 10 milhões emprestados? Então, está aí os problemas que acontecem, que se pega e não tem chorumelas. Errou e acabou-se. E o caso do Cachoeira também, não se fala mais dele, no Carlinhos Cachoeira, mas estão lá no Congresso, estão resolvendo se prorroga ou não esta CPI. Então, reunidos para deliberar sobre a prorrogação da investigação da CPI do Cachoeira, senadores e deputados, porque é uma CPI mista, né? CPMI, decidiram não decidir, vamos dizer até assim. Agendou-se nova reunião para 30 de outubro, 2 dias depois do segundo turno das eleições municipais, e se não for esticada, a CPI termina no dia 4 de novembro. Mas tem gente querendo que isso seja prorrogado, mas só para resolver isso depois das eleições de segundo turno. Os tentáculos, então, da quadrilha de Carlinhos Cachoeira, no universo da política, já desnundaram um senador, né, que já foi embora, perdeu já o seu mandato, e também foi afastado da justiça, e nomearam
meia dúzia de deputados, constrangeram 2 governadores, levaram à breca uma empreiteira do PAC e penduraram nas manchetes a turma dos guardanapos parisienses. Quando a gente diz a turma dos guardanapos parisienses, é aquele escândalo do Sérgio Cabral com os seus secretários no Ritz, né, um hotel que tem um restaurante caríssimo, que todo mundo ouve falar só em revistas o que se tem por lá, e as pessoas que frequentam, beberam tanto, ele estava lá com aquele Fernando Cavendish, né, que é um dos envolvidos aqui da Delta Engenharia, e dizendo ele, o governador, que não tinha relação íntima nenhuma com Cavendish, e aí, todo enrolado, beberam tanto que amarraram aquele lencinho branco na cabeça e tal, não adianta. Então, numa atmosfera assim, conspurcada, quer dizer, suja, maculada, o senador renderia homenagem à plateia se explicasse onde e como a investigação pode contagiar as urnas municipais. Tinha que ser antes mesmo, gente. Não pode deixar para depois. E vou dizer para você, hein, o PT, ele tem várias facções. E tem muita gente que não concorda com isso aqui, não. Se sente envergonhado. Entendeu? Mas é um partido que, no frigir dos ovos, no final sai sempre unido. Eles são assim. Mas tem os grupos. E quando a pessoa entra no partido, se define logo qual é o grupo que a pessoa está. Então, há um respeito muito grande também pelos grupos. E muitos não aceitam esse estado de coisa. E vocês sabem, o Cachoeiro, ele é suspeito de quanto ele movimentou? O Cachoeiro, um empresário do bicho, 84 bilhões em 10 anos. Gente, é dinheiro muito. 84 bilhões em 10 anos. Se tivesse posto uma empresa dele, também estaria muito bem, porque mostra que cabeça ele tem, infelizmente, para o mal. Bom, buracos da Avenida Eixo Urbano Central. Vamos lá? Os motoristas que trafegam aqui pela rua Eixo Urbano Central devem ter muito cuidado. Olha só a cratera que tem aqui logo à minha frente. Parte do asfalto cedeu e é evidente também que há um vazamento. Então é preciso tomar muito cuidado porque essa avenida é uma avenida muito movimentada e esse buraco pode causar sim um grave acidente. Então fica essa chamada de atenção. É com você, Simara. Vamos olhar, vamos ter cuidado. Porque quando chove, né, você pensa que é uma pocinha d'água e de repente está aí. Não é nem você quebrar uma peça do carro, não. É um acidente grave, né? E isso, na hora que você bate, vira para um lado, de repente vem outro carro atrás, bate em você também. E não dá. Depois, a gente não é como uma máquina que você, de repente, manda ali para a oficina e diz assim, olha, fica aí, quando eu tiver dinheiro eu conserto. Não dá. E se você se consertar, também nunca mais você vai andar direito, você pode perder um braço, uma perna, isso se complica todo. Então está aí, nós estamos anotando, eu sei que foram passadas as eleições, mas fica aqui, acredito que a prefeitura tenha que ter o cuidado de continuar se arrumando, se ajeitando. Bom, nós estamos com quantos minutos? Terminamos o nosso tempo? Hein? 5 minutos. Bom, gente, eu quero dizer que já começou, que agora Eli, minha filha, ela vai entrevistar a vereadora Patrícia Oliveira, jovem, é uma menina, mas é uma professora. A gente tem que respeitar a professora. Tá aí, chegou, sempre trabalhou e a comunidade agora devolveu tanto afeto e tanta dedicação. Sempre teve o seu trabalho social grande, sempre se envolveu com a comunidade. Então, não pensem que ela será somente uma professora que chega à Câmara Municipal de Camaçari. Não, é uma política, é uma mulher e que vem pronto para marcar o seu espaço. Infelizmente, só se elegeu uma mulher nessas eleições em Camaçari. E ela, pelo que eu li sobre a nossa Patrícia Oliveira, ela veio para marcar o espaço dela. Então, não veio para competir, aquela bobageira não, veio para marcar o espaço, para continuar. Ela tem um trabalho e ela quer continuar desenvolvendo este trabalho. Então, vocês fiquem atentos, porque ela já
vai ser entrevistada, então, pela Ilai. Jovem, mas excelente. Uma moça bonita, uma moça que passa energia. E isso é que nos anima. Olha, eu li uma coisa muito interessante hoje no blog do João Leite. Eu gosto muito de dizer quando eu leio os blogs. E eu gostei muito quando ele fez uma colocação dizendo como já está, já que eu estou falando na vereadora Patrícia Oliveira, já há uma movimentação de quem será o presidente da Câmara de Camaçari. E o que se sabe é que o Marcelino sempre gostei dele. Conheci esse rapaz entrevistando em Mata de São João. E ele é chamado um dos homens de Pelegrino, fiel escudeiro dos interesses daqui do município. E ele disputa o controle da segunda estrutura do poder municipal da nossa querida e rica Camaçari. E vai disputar com o líder do prefeito, Theo Ribeiro. Você pode até dizer, mas Caetano e Pelegrino não são tão ligados? Sim, são. Mas, de qualquer maneira, está lá Marcelino, que também quer ser o presidente da Câmara, e tem o Theo, que tem uma história. Né? O pai do Theo foi o Deusdete, chamado Deusdete do Derba, foi prefeito por várias legislaturas, né? Aliás, foi vereador por várias legislaturas aqui em Camaçari. Homem muito ativo, merecia ver até os trabalhos do filho, acho que ele se sentiria profundamente orgulhoso. Então, Zé de Elísio vai saindo e o Theo acredita ter chegado a vez dele, mas o Marcelino também acha que chegou a vez dele. E mais, o sonho de Marcelino é interessante. Ele quer chegar também a deputado estadual. Aí eu pergunto, sim, e Luísa Maia? Como é que fica? Ela é uma deputada estadual. Né? E o Bira Coroa? Como é que fica? Aqui, Humberto Heller chegou a dizer aqui no meu programa, aqui em frente, federal. Sim, Caetano, como é que fica? Porque se Caetano não for candidato a governador, não for candidato a senador, seria deputado federal. Então, Luísa Maia, estadual, federal, e aí você começa a ver que os votos de Camaçari vão ser bastante pulverizados, né? Mas, de qualquer maneira, são nomes bem interessantes para assumirem a Câmara de Camaçari. Gosto de todos os dois, mas vamos lá. Nós vamos ter um intervalo agora e torno a dizer, rapidinho, vocês vão ouvir a conversa da Ilai com a vereadora Patrícia Oliveira e os telefones aí, vocês também podem ligar para cá, para 30 40 27 00. E podem fazer as perguntas que vocês desejarem. Então, voltamos já, vai ser uma beleza. Prestem atenção.
Minhas amigas e meus amigos de Camaçari, boa tarde. Estamos aqui hoje novamente com o nosso programa de entrevistas e hoje com a grata satisfação de entrevistar uma vereadora de Camaçari a partir do dia 1º de janeiro. Ela é professora Patrícia. Sim. É isso? Isso. Mora em Buris, Abrantes, POC de Buris. Uhum. É, certo. E ela é de Conceição, não, você é? Qual é o seu lugar de origem? Minha família é de Coité. Eu nasci em Feira, nasceu por uma em Feira. circunstância, mas minha família é de Coité. De Coité. Do Cisal. Gosto muito do povo de Coité, viu? Tá bom. Inclusive eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente há 23 anos, que é a diretora financeira da nossa empresa, uma das nossas empresas. Ilai. Boa tarde, Camaçari. Nós estamos aqui iniciando mais programa, Cimara Ellery. E queria avisar vocês que os telefones estão abertos pelo 3040-2700. Com a grata satisfação de termos a professora Patrícia, que é uma representante nossa feminina aqui na Câmara de Vereadores. Tá certo? Agora só um minuto que nós já temos uma pessoa na linha. E aí a gente já passa a pergunta para a Patrícia, tá certo? Alô? 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 Quem está falando? É Ana Maria. Fala, Ana Maria. Patrícia está me ouvindo. Boa tarde, professora. Boa tarde, Professora Ana. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Ana Maria, eu moro em Vila Jabrantes e gostaria de saber da senhora quais projetos a senhora pretende desenvolver em Vila Jabrantes. Obrigado, hein? Ótima pergunta. Pode responder, Obrigado, Patrícia. Quais os ótima projetos pergunta. que você pretende desenvolver lá em Vila de Abrantes? Boa tarde, a Ana Maria, a seu Humberto, que é uma satisfação conhecer. Prazer é nosso. A Ilai, a Cimara, a todos aqui. E a todos que também estão em casa acompanhando a esse programa. Bem, eu moro em Abrantes. Abrantes é uma referência para mim, não é? Um lugar que acolheu a nossa família, Camaçari. Tem essa característica de ser um município que recebe pessoas que têm sonho de crescer, de se desenvolver. E acolheu muito bem, né? Há cerca de 30 anos atrás. A gente precisa, doutor Humberto, aproximar esse vasto município que é Camaçari. Isso não é um problema, isso é uma qualidade. Você ter um município tão extenso. Agora a gente precisa de políticas públicas que cheguem não só em Abrantes, mas na zona rural, nos lugares mais distantes, de educação, de saúde, que chegue com qualidade. Né? Não é só construir o novo, mas fazer o que já existe funcionar. Essa é a nossa principal proposta, seja para a educação, para a saúde. E uma questão muito importante é que Abrantes se porta já como uma pequena cidade. Uma pequena não, uma média cidade com seus cerca de 45 mil habitantes. E falta ensino profissionalizante, falta educação infantil. A gente, com certeza, com o nosso mandato, Ana Maria vai estar lutando por todas essas causas, aí, do nosso querido povo de Abrantes e de toda a Camaçari. Você falou numa coisa que eu achei muito interessante, que a gente é bem recebido em Camaçari. Eu cheguei em Camaçari em 73, como engenheiro para fazer o planejamento da infraestrutura do polo. Comecei trabalhando lá. Até que um dia foi preciso de um prefeito nomeado, porque o prefeito nomeado daqui ia sair. Então, eu fui o escolhido. E em agosto de 74, eu sentei na cadeira de prefeito com 35 anos de idade. E aí comecei a trabalhar. A cidade de Camaçari tinha 15 mil habitantes. O município todo tinha 30 mil habitantes. Menos do que tem Abrantes hoje. E assim, Camaçari começou a crescer e a maioria das pessoas vieram de fora. E aí, então, nós começamos todo esse trabalho e nós vamos, ao longo disso, batendo papo com você, delineando todas essas coisas. Eu queria só fazer um link, que ele disse que com 35 anos assumiu a cadeira de prefeito. E Patrícia, com 34 anos, vai sentar na cadeira como vereadora, representante feminina nossa, com idade também novinha, para poder estar lutando pelo povo. Agora temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Pronto? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Anne, do POC 1. Certo. Eu gostaria de parabenizar a professora Patrícia, né, por essa vitória que Deus a concedeu. E eu gostaria de saber dela, assim, na maioria dos bairros de Camaçari tem creche e funciona. Aí, aqui no POC 1 tem uma creche que está desativada.
né, há muito tempo. Aí eu queria saber dela, o que será feito, né, para do POC 1 ser beneficiada também com a creche. Ok, então. Pronto, Qual o nome Patrícia. da nossa Eu telespectadora? entendi, Anne. Anne. É assim, Anne, é bom a gente esclarecer o papel do vereador e da vereadora, o papel do executivo, o papel do legislativo, sabe? Então, quem executa diretamente, não é? É a Secretaria de Educação, é a Prefeitura através da Secretaria de Educação. Nosso papel, enquanto legislativo, é fiscalizar, é indicar, não é? Então, nesse sentido, a gente vai ter um mandato atuante, né, como uma das principais bandeiras, com certeza, me sinto à vontade por uma vida de militância na educação nesse município, com certeza a educação de qualidade para todos, em todas as fases da vida, principalmente a educação básica, né? Então, é uma das nossas ideias, fazer um diagnóstico da educação no município. Eu vim atuando no ensino superior, mas a gente sabe que você não constrói o topo sem a base, né? Então, o nosso mandato, com certeza, Anne, no POC 1, seja na Orla, seja onde quer Parafuso, que tenha, em Parafuso, Barra de Pojuca. em Barra de Pujuca, na Glebaé, na Nova Vitória, onde tiver um camaçariense, a gente vai estar atuando para lhe assegurar esse direito constitucional que é educação de qualidade. Agora, Patrícia, como você iniciou a sua vida política? Bem, né? Não é um plano ir lá, não tem uma tradição familiar. Eu ouvia falar no Zéleri, uma coisa tão distante, né? Quer dizer, quando era prefeito, você já conhecia lá no POC de Buris? No POC de Buris, com certeza. O senhor proporcionou uma das grandes alegrias para a minha família, uma família que não tinha casa, não tinha onde morar. Então, eu fico bem à vontade para dizer que a gente veio do sertão, a minha família, a gente veio para cá numa dessas secas, e porque estava com muita dificuldade no sertão. Camaçari nos recebeu, e esse projeto simples, mas foi muito significativo para a gente, né? Então, assim, fico bastante feliz de estar aqui. E com relação a como é que eu cheguei na política, vivendo na periferia, doutor Humberto e Lai, passando pelas dificuldades que a maioria do povo sofrido no nosso país, passa na pele todos os dias, a gente tem dois caminhos quando a gente consegue acesso à educação, e a minha família, meu pai, minha mãe, proporcionou isso para mim e para os meus irmãos. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estudar nas escolas públicas de Camaçari e cursar as 2 melhores universidades do estado. Sou muito agradecida ao meu pai e à minha mãe, né? E aí a gente pode se omitir, tocar a vida ou se envolver. E aí o partido nos acolheu, o Partido dos Trabalhadores, a quem eu sou muito agradecida, aos meus companheiros militantes do partido, né? E estamos aqui com uma felicidade imensa e sabendo o peso da responsabilidade de estar no Legislativo, representando o povo do nosso município. Qual foram as escolas que você estudou? Marquês de Abrantes? Estudei aqui em Camaçari, no Marquês de Abrantes. Certo. Agora, Patrícia, tem 2 perguntas que foram feitas pela internet. Uma delas é a seguinte: a saída de Kleber beneficiou a sua eleição agora? Kleber Alves. Mudou o cenário, né? E aí a gente se posicionou da melhor forma nesse cenário. Mas na política nunca tem espaço vazio. Eu estou aqui com especialista, né? Sem querer parecer pretensiosa, mas na política não existe espaço vazio. A gente tinha um vereador que era uma liderança, referência, teve uma oportunidade lá em Abrantes. A gente nunca caminhou junto, apesar de termos militado no mesmo partido por um determinado período, mas os nossos caminhos na política são diametralmente diferentes, opostos, e as pessoas que caminhavam com o Kleber fundou um partido aqui, o PRTB, ele lançou vários candidatos em Abrantes e no município, a gente acompanhou isso agora no processo eleitoral, então o espaço não ficou vazio de forma nenhuma, não. E política é disputa. Isso. Temos mais um... Coragem. Pé na estrada, né? Furei alguns pares de sapato. Isso. Temos mais um telespectador. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Como é seu nome? Luciane. Luciane. Pronto, Luciane. Luciane. Cristiane. Isso. Mora onde? Eu moro em Abrantes, no bairro Ponte da Calça. Certo. Pode direcionar sua pergunta. Eu gostaria de agradecer, né, a professora Patrícia, parabenizar ela, né? Aqui na Ponte da Calça, muita gente apoia ela, eu muita gente votou nela, né? Eu sou, na verdade, uma esperança, né?
aqui para a Vila de Abrantes e para ela em si. E a pergunta que eu tenho que fazer para ela é se ela pretende expandir, né, os cursos da UFBA, que eu sei que foi ela que trouxe para Camaçari. E eu queria saber se ela tem a intenção de expandir os cursos, né, além dos cursos de engenharia que já tem. Ótima pergunta, porque lembrou a questão da UFBA, Verdade. né, aqui no nosso município. A UFBA, né, a implantação do ensino superior em quantidade e qualidade aqui no município, a cidade técnica universitária e as outras instituições, é um passo muito importante para a gente que vive em Camaçari. Porque a riqueza chegou, foram implantadas as indústrias e o povo de Camaçari só vai ter acesso de verdade a esse ciclo de riqueza quando tiver qualificado com excelência. E a UFBA é o grande símbolo por ser a primeira universidade do Brasil que teve curso, a ser uma das que tem o melhor conceito em avaliação, né? Então eu passei quase 4 anos da minha vida contribuindo com o governo Caetano para nessa busca. Nessa realização. Por um feliz momento, a gente vive o plano de expansão do ensino superior no Brasil e o município cumpriu a sua tarefa, que era mostrar viável a implantação do campus aqui. Nós já vencemos a maior parte das etapas para o início da construção. E assim, o povo indicou para o Conselho Universitário que precisa começar com cursos na área de engenharias. A gente fez 3 audiências públicas. Inclusive, nós dissemos isso várias vezes aqui no nosso programa, né? Uhum. Porque foi dito para a gente que iam iniciar a matemática, somente a matemática. Uhum. E a gente pontuou em vários programas a necessidade de trazer uma coisa, inclusive que trouxesse um retorno financeiro mais significativo, como as engenharias de uma maneira geral. Agora, Patrícia, outra pergunta. Olha, nós tivemos esse problema todo com os professores, junto com Wagner. E aí a pergunta, como é que você se manteve no PT diante de todo esse problema que envolveu essa falta de negociação de Wagner, né? Os professores aborrecidos? A gente queria saber como é que você se posicionou nesse momento. Então, a nossa postura foi bastante clara, né? Eu sou professora, eu usei, inclusive, esse título, virou um nome. Eu costumo brincar e dizer que meu nome agora é professor e meu apelido é Pro, né? Então, assim, no momento da greve, a gente entende que, inclusive, é bom a gente estar falando que a greve foi motivada porque o Estado alegava que não podia cumprir o aumento do piso, né, e um aumento que foi estipulado pela presidente Dilma, também do PT. Portanto, essa situação, eu acho injusto você querer colocar unicamente com o Partido dos Trabalhadores, mesmo porque tinha uma negociação, tinha uma postura do próprio sindicato, né, da PLB, mas a verdade é que eu fiz o que Luísa Maia, por exemplo, fez também, que foi me colocar não do lado do governador, não do lado só dos professores, mas do lado da educação. Né? E o fato é que mais de 100 dias de greve prejudica a sociedade baiana. Então, eu, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, faço essa reflexão dentro do meu partido, assim como tantos outros companheiros, né, que a gente precisa, não é porque a gente faz parte de uma agremiação política que a gente tem que estar o tempo todo concordando, seja lá com a ação que seja. Né? Mas, então prejudicou e a minha postura foi a favor dos professores, com certeza. Mas você votaria em Wagner, nele novamente, depois de toda essa confusão, em Wagner? A gente está excluindo o PT e está colocando a figura do homem, Wagner. Você votaria em Wagner novamente? E lá eu fiquei, não só pela situação, né, principalmente pela situação aí dos mais de 100 dias de greve, pelos 37 dias sem negociar. Isso é muito simbólico, né? Então eu fiquei muito magoada, né? Porque eu sou professora que acredito na educação, no quanto a educação é estratégica para o desenvolvimento, né, das pessoas. E ainda bem que Wagner não é candidato, né? Eu não tenho que responder isso agora, mas que bom que ele não é candidato. Mas vale uma reflexão tanto para nós militantes quanto para a sociedade. E a sociedade vai julgar. Com certeza. Agora olha, foi difícil que ele veio, entendeu? Do sindicalismo. Ele foi presidente do sindicato dos petroquímicos, um homem acostumado a dialogar, a conversar, entendeu? A negociar. A Simara, minha mulher, foi colega dele, deputada federal.
ele sempre disse que ele tinha uma capacidade incrível de conversar, de negociar, de transformar certas coisas que às vezes eram impossíveis, usando a habilidade. E aí, nessa hora, ele parece que se fechou, disse que se quiser eles vêm a mim, não vou a eles. Quer dizer, tem que ir, os dois lados tem que ir um de Tem um fator também que acirrou os ânimos, que foi um momento pré-eleitoral. Então, a disputa ali, doutor Beto, a gente tem que falar que não era somente pelo aumento do professor. Você tinha a disputa principalmente de Salvador em jogo, vários interesses, não é? E essa disputa política, ela se expressava no sindicato. Chegou um momento que muitas pessoas fazem a avaliação que o sindicato perdeu o controle da greve. E quem perdeu com isso? Foi o povo baiano. Agora, Patrícia, é o seguinte... Você vai ser a única vereadora na Câmara de Vereadores daqui do nosso município. Nós tínhamos até pouco tempo Luísa. Luísa foi ser deputada estadual. E algumas pessoas do próprio PT comentaram aqui no nosso programa de que Luísa é uma boa deputada, mas que de alguma forma está desassistindo um pouquinho o povo camaçariense que votou nela. A coisa do corpo a corpo, do estar junto, do vir ao batizado, de estar na casa das pessoas. Então, eu queria saber como você pretende ser como vereadora para as mulheres e para os eleitores. Mas eu falo das mulheres porque a gente sabe que hoje o maior número de eleitores é do sexo feminino. Aliás, eu já disse isso aqui. Se as mulheres fossem um pouquinho inteligentes, excluir um homem da cena política. Porque são 52% de eleitoras mulheres. Se as mulheres só votarem em mulher, nós vamos ficar em casa balançando na rede. E as mulheres mandando, como sempre mandam, né? Haja vista dentro da minha casa, né, Ilai? Mas é assim, né? Eu sou muito feliz, sou muito agradecida ao povo de Camaçari pelos votos, 1.634 votos que votaram numa proposta, né? Numa proposta nova, diferente, né? Mas eu não posso deixar de dizer que, infelizmente, eu não gostaria de ter essa visibilidade somente por ser uma entre 18 homens. Não é? Isso mostra que, infelizmente, a mulher ainda precisa mostrar que é mais competente, precisa ter as múltiplas tarefas. Né? Então, a gente vive num momento, Ilai, de transição. A mulher tinha um papel há alguns anos atrás, a mulher vai ter um outro papel no futuro, mas hoje... Nós, mulheres, nós somos muito sobrecarregadas, porque a gente acumula muita coisa. Né? E na Câmara, ao invés de sermos mais um mandato, além de tudo, né, sou muito agradecida, sou muito feliz, mas além de tudo a gente vai ser muito vista por ser a única, o único mandato de mulher. Eu peço ao Senhor Deus que aonde a professora faltar, fortaleça. Mas não vai faltar. Pelo que eu conheço de mulher... Pronto. Olha, até aqui agora são duas mulheres contra um homem. Então. Olha, e as duas falando mais do que eu, não deixa eu falar. Vai lá. Não, parece que temos outro telespectador na linha. Alô? Alô? Quem fala? Meu nome é Valmir, mas a filhinha eu conheci como Gerard da Natal. São dois marketadores que eu perdi campanha com o Dr. com o Francisco também. Patrícia, vou lhe fazer uma pergunta a você. Você... Caetano vai puxar você para a secretaria, para seguir para ele. Você vai continuar para a vereadora ou vai esperar para a foto em Caetano? Disse que você lhe chamar para a secretaria. Como é o nome você vai assumir a secretaria? Tem que perguntar a fonte dele, porque ele afirmou, não é? Caetano. Vai lhe chamar. Caetano não falou comigo. E, aliás, o prefeito é Ademar. Caetano vem, não é? Então, vamos devagar, gente. Eu passei 3 meses aí, um período espetacular da minha vida, me comprometendo com o povo de Camaçari, pedindo um espaço na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Camaçari. O que a gente tem, de fato, de concreto hoje, é que o povo respondeu bem e nos deu uma cadeira. Né? No mais, é especulação, é conversa, e política é uma coisa séria. Que a gente não pode ir por conversa, por fuxico, tem que levar a vida das pessoas com a seriedade necessária. Eu digo que na eleição... O povo assina a carteira de trabalho da gente por 4 anos. Assinaram a sua carteira de vereadora por 4 anos para você trabalhar por eles. Isso. Aí depois você vai renovar esse emprego, né? É verdade, é verdade. Olha só, Patrícia, onde é o seu reduto? É na Orla ou você conseguiu, durante essa campanha, estender para aqui, para o centro, para a sede? Então, Ilai, eu vivo em Abrantes,
tenho atuação nos últimos anos aqui na sede, coordenando a educação e ensino superior. Na eleição de 2008, eu fui candidata pela primeira vez, alcançamos uma suplência. A gente não tinha essa relação de trabalho com o nosso município. É uma coisa que acontece muito também nas cidades aqui da região metropolitana. Você vive aqui, trabalha em Salvador, não é? Mas em Abrantes a gente vem desenvolvendo há cerca de 10 anos um trabalho social com a Associação de Moradores, despretensioso, né? Então, a gente já vinha contribuindo, isso deu uma visibilidade inicial. E naquele momento, em 2008, a Abrantes, né, nos deu uma suplência, né, um sinal amarelo, que disse assim, professora, continue, né, concentre mais, venha mais para Camaçari. E a gente fez isso. Eu transferi toda a minha vida profissional para cá, para o município que eu vivo, que a minha família vive. E agora, em 2012, a sociedade respondeu com a vitória nas urnas, né? Então, a gente teve uma votação, fomos os mais votados. Eu sei que é a vereadora, mas a primeira pessoa não combina, não consigo falar. Então, a nossa campanha foi a mais votada em Abrantes e região, mas nós tivemos muitos votos também em diversos bairros da sede do município. Vamos atuar com atenção toda especial para os locais mais distantes, como a gente falou aqui no início da entrevista, mas o mandato é do município de Camaçari, é de quem votou, inclusive até de quem não votou. Baseado nessa pergunta, eu queria saber se você já imagina algum projeto que integre orla, sede e zona rural, já que a gente tem visto ao longo desses anos, cada vez mais a orla tomando um perfil até em relação à escolha de candidatos nas votações, e a sede tendo outro perfil. Você tem algum projeto para integrar esses 3 setores, esses 3 aspectos daqui de Camaçari? Isso acabou virando uma coisa natural, né? Se a gente for olhar o transcorrer da história do nosso município, e a geografia também, né? A orla está separada a cerca de 20 quilômetros daqui do centro, né? Então, o distanciamento e também a relação com, no caso do distrito de Abrantes, com Lauro de Freitas e Salvador, e no caso do distrito de Monte Gordo, com outras peculiaridades. Então, esse distanciamento, ele acabou acontecendo. É chegar com política pública, é você ter, tanto para a educação, quanto para a saúde, quanto para as vias, o transporte. Hoje de manhã eu estava ouvindo... Mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Tem que criar uma mobilidade maior com a orla. Tem que criar. A gente tem uma localidade como Jauá, que depois de 7 da noite as pessoas não conseguem, com o transporte público, sair ou entrar. Né, vir para cá, né? Da mesma forma de Abrantes, depois de 8 horas você não vem para o centro, mas você vai até quase meia-noite para Salvador. Então a gente precisa repensar a mobilidade. Hoje de manhã, como eu estava dizendo, ouvindo o rádio, eu estava ouvindo os pré-requisitos das empresas para os trabalhadores aqui da sede de Camaçari. E um dos pré-requisitos é morar na sede. Morar na sede. E o município não é só a sede. Né? Exatamente. No caso, a Camaçari tem uma estrada, que essa estrada não existia praticamente. Era uma estrada carroçável, que quando eu cheguei aqui, era essa que chamou hoje da Cascalheira. E mais nenhuma. Para você ir para Barra de Pojuca, você ia por Dias d'Ávila, que era município de Camaçari, ia lá pelo Jordão, rodava e ia até Barra de Pojuca, para depois vir para Itacemirim. Não tinha nenhumas pontes, o asfalto terminava em Arembepe. Então, com o doutor Roberto Santos, nós conseguimos fazer as pontes do Jacuípe, do Capivara, e chegar com asfalto até lá. E a luz, que a luz também terminava em Arembepe. Então, outra coisa, eu ia fazer um hospital, acabei fazendo um posto médico ali em Abrantes, porque na hora que eu ia lançar a licitação do hospital, o Dr. Roberto Santos lançou o Menandro de Faria. Sim. Entendeu? Que era um hospital. Eu digo, então eu faço um posto médico que vai se apoiar no hospital. Porque ficava muito perto e as populações eram muito pequenas. Entendeu? Então essa foi a ideia nossa, entendeu? Que eu acho que agora tem que ter uma grande estrada que sai logo depois da Lipec ali, depois do hospital, e que vá sair entre o rio Capivara e o rio Jacuípe. Não precisa nem de ponte. Porque a ponte já foi feita lá. E aí você faz uma avenida larga, 2 pistas indo, 2 voltando, iluminação, poste, libera aquilo ali, você vai se unir mais e pegar a Cascalheira e reabrir, como também é por Cajazeiras. São várias alternativas que você tem que fazer. Planejar.
como eu digo, daqui para Parafuso, faz 2 pistas do lado do asfalto, até Parafuso. Quando chegar na Parafuso, você vai quase ali para o pedágio. Você sai da Glebaé, você vai e passa por baixo ali da ponte ali que vai para as Cascalheiras, você não precisa vir ao centro para sair por essa via leste ou Jorge Amado. Atender o presente Isso. e com certeza está pronto para o futuro, né? Exatamente. E com relação, no caso da saúde que o senhor falou, então a gente defende que você não tenha que centralizar. Agora você precisa realmente de um hospital e uma maternidade na orla. Tem que descentralizar. Você E lá já precisa tá uma no cidade do saber lá. Na orla. Eu falei isso pro Caetano. Precisa Caetano, de ensino faça uma cidade do profissionalizante. saber. Precisa de ensino profissionalizante. Com certeza. Agora, Patrícia... Mas isso aí eu vou lhe dar muita dor de cabeça para você, lhe passar para você que bom. E muitas lutar ideias. por isso. Tá bom. Patrícia, você conhece o projeto telefonema? educacional de Mata de São João, que hoje em dia tem se comemorado tanto, até por ser vizinho nosso? As pessoas têm feito muito comentário, muita referência à Mata de São João. Você pretende, tipo assim, estudar um pouco mais o que eles fazem lá para aproveitar e melhorar algumas questões educacionais aqui no nosso município? Assim, Lai, nós, nos últimos quase 8 anos de governo Caetano, nós avançamos. Né? Acabou o tempo. Continue. Nós avançamos, a gente precisa reconhecer isso. Eu conheço de escolas da zona rural, como a Senhora Santana, em Cordoaria, que tem os mesmos equipamentos, a mesma condição, de escolas aqui do centro e assim por diante. É claro que a gente precisa, não é, aprofundar essas mudanças. E aí não só em Mata, no Brasil e no mundo. A gente precisa buscar soluções que possam melhorar a educação, a condição de educação, trazer oportunidades para o nosso povo, com certeza. Ok. Certo. Olha, acabou o tempo, viu? O tempo. Puxa vida, rapaz, agora que a gente está esquentando os motores. Normalmente acontece isso, né? E principalmente quando pega assim uma pessoa como a professora que... comunicativa, né? Bastante simpática. Fiquei muito contente de conhecer. E sabe onde quer ir. Agora, a última pergunta é rápida. Tá. Como é que está nesse corre-corre a família e o descanso? Você vai descansar agora, vai esperar Natal? E a estrutura de apoio, porque eu vejo que você vem muito acompanhada do seu irmão, né? Que pelo menos é um pedacinho da família ali junto dela. Mas como é que está a família e o cansaço? A família, infelizmente, a gente tem um conceito ainda no nosso país de que política é uma coisa ruim. Então, inicialmente, lá, a família disse, não entre nisso, Patrícia, né? Vá procurar fazer outras coisas. Mas quando a gente assumiu, a gente vira adulto, né? Então, a gente precisa, quando se sente motivado para alguma coisa, a família dá total apoio. Sou muito feliz pela família que Deus me deu, pelos amigos que Deus me deu. Eu tenho uma palavra do Tancredo Neves. Nós temos a eternidade para a gente descansar. Isso, é verdade. Então até lá é só trabalho. Agora, antes de terminar, eu também queria avisar você, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência, que amanhã teremos aqui João da Galinha. Vai estar sendo entrevistado aqui conosco no nosso programa. Por mim, eu agora peço só as palavras finais da professora Patrícia. Encerrar. Agradecer a todos, agradecer a Ilai, seu Humberto, Simara, agradecer ao povo de Camaçari pela oportunidade, um grande desafio para a minha vida, com certeza, dizer que a partir do ano que vem a gente vai ter um mandato junto do povo. A gente não promete muita coisa não, mas trabalhar muito para o nosso município, esse é o compromisso que a gente vinha assumindo e confirma aqui agora. Ok, obrigado. Bom, obrigada. Vai lá e termine que eu vou terminar aqui. Não, já terminei, pronto. Amigos e amigas de Camaçari, aí, um exemplo de uma pessoa simples, estudou, daí a guerra que a gente faz para educação melhor e classificada. Olha o exemplo aqui. Veio lá do interior, chegou aqui, foi recebida, estudou nos colégios daqui, se formou e está agora contribuindo. E o programa Simara Heller é isso. É um programa que quer o melhor, o ótimo para o povo de Camaçari. Por isso, vamos unir a professora e a todos os outros, ao João da Galinha, ontem foi Maurício, anteontem foi outro vereador, foi, como é o nome dele? O Cessé. Enfim, o Velo, estão chamando todos para vir aqui, todos os eleitos, para falar com o povo, porque nós queremos o compromisso, como nós temos o dela, de trabalhar, não é por mim nem por ninguém não, por você que está nos ouvindo, para melhorar a sua condição de vida, para que você seja feliz e alegre nessa terra que nos recebeu a todos. Muito obrigado e até a próxima.